uma outra mensagem aqui do Uber Las Vegas, ó. Vamos ver o que ele tá falando. Uber Las Vegas mandou R$20. Boa tarde, sou Uber em Las Vegas. E lhes digo, cheguei a ver gente vendendo água no semáforo. Nunca vi isso aqui. Trump está emulando o Lula. Só enganação. Ice tá foda. Ando com 40 P's de DOC do meu casame. Caralho, tá bom. Então, ó, tem a ver com o que a gente tá falando, que a galera tá se virando lá, tendo que se virar para conseguir dinheiro, né? Se a gente for voltar um pouquinho lá na briga deles no Twitter, lá do Elon Musk com o Trump, cara, teve alguma parte ali que te chamou mais atenção, que tu falou, uou, cara, peraí, deixa eu pegar minha pipoca aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não, foi quando ele falou do caso do Epstein, com certeza, né? Do Jeffrey Epstein, porque... Aquele do videozinho? Porque assim, que o Trump tem ligação com ele, isso era meio que nítido, notório, os dois participavam de festinhas e tal. Só que as informações saíram depois, que eram ligadas a coisas piores, envolvimento com crianças e tal, e isso nunca foi confirmado, né? Tá certo que também os democratas reclamam. Por que o Trump não libera as informações sigilosas? Por quê? Pô, liberou do Kennedy, liberou um monte de coisa aí, por que não libera do Epstein? Será que tem algum tipo de ligação? Mas, de novo, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Mas com o Elon Musk falando isso, e foi quando ele falou isso que o Trump e o MAGA ali, o Make America Great Again, começou a falar muito mal do Elon Musk. Tanto que o Jean estava até comentando também, na verdade, que ele apagou. Ele apagou essa postagem, porque acho que talvez ele tenha ido longe demais, né? Se eu continuar comprando essa... Porque ele falou, ó, pode marcar, um dia a verdade vai aparecer, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Ele está envolvido nos arquivos lá do Epstein. Acho que se ele continuasse comprando essa briga, não haveria chance de reconciliação. E na minha visão, uma não reconciliação é péssimo pros Estados Unidos, claro, e é péssimo pro Trump, pro Elon Musk também. Bom, aí a gente junta o cara que tá precisando... Tem o Elon Musk, que tem bastante interesse em estar perto do governo dos Estados Unidos, porque tem a SpaceX, tem tudo isso, ele quer, como você disse, colonizar Marte, e para ele é muito bom estar perto ali da NASA e tudo mais. E o Trump, ele precisa de um aliado como o Musk, e não precisa de um inimigo como o Musk, né? Especialmente porque falando coisas como essa daí que podem atrapalhar completamente o que ele tá fazendo lá como presidente dos Estados Unidos. Assim, tava rolando um papo até ventilando uns papinhos de impeachment e tudo, não é? O próprio Elon Musk falou que ele apoiava, né? Porque principalmente depois do caso do Epstein, aí o Trump começou a jogar um monte de coisa no ventilador também. Ele falou assim, tá vendo o Elon Musk? Ele tá fazendo isso porque ele pensa só nos seus próprios interesses. Porque uma das coisas dessa mudança orçamentária que ele fez foi cortar os subsídios para os carros elétricos. E realmente, é mais uma diferença entre os dois, né? O Elon Musk, por exemplo, ele fala que ele tem vários objetivos de vida que ele fala. Colonização de Marte, a formação de uma energia que consiga ser sustentável. Então, a questão dos carros elétricos faz muito sentido pro Elon Musk. E talvez até achar fontes que consigam gerar esse monte de energia elétrica aí. Pro Trump não faz sentido. Pô, o Trump sempre se disse um não aquecimentista. Não, a gente tem que queimar carvão, tem que queimar petróleo. Meio que assim, ele tava suportando essa coisa de carro elétrico, ele até usou um Tesla, né? Você viu que ele falou, não, agora eu vou devolver esse Tesla aqui também, não sei o que lá. Muito mais pelo Elon Musk. E aí quando ele fala que ele corta os subsídios para os carros elétricos, mais um dos motivos para esse racha aí, né? Entre o Elon Musk e o Trump. Essas farpas que eles estão aí jogando um contra o outro, não é... ainda tá tu diria que ainda tá na divergência ideológica ali, não, já passou, né? Já estamos falando mais de poder e influência mesmo, né? Acredito que sim, né? Porque quando você... Ideologicamente os dois divergiam, mas dá pra você suportar divergências ideológicas... meio que isso é democracia, ou deveria ser, né? Exato. Mas, por exemplo, a gente pega o caso do Epstein. O Elon Musk falou que sabe. Então, teoricamente, ele fez uma prevaricação. Porque se ele sabia uma coisa tão importante e só jogou no ventilador quando ele saiu do governo, pô, verdade. Coisas erradas aí tem no meio do caminho, entende? É verdade. Mas acho justamente, né, que você falou, quando disputas de poder começam a complicar a situação. E, bom, aí uma das coisas que o Trump tá propondo nesse Big Beautiful Bill, vamos chamar de 3B. Tá bom. Nesse 3B aí, tem a ver com mudar o teto da dívida pública, não é isso? Ele quer acabar, né, com o teto da dívida pública. Acabar com o teto da dívida pública. Na prática, o que isso quer dizer? Porque quando você tem um teto da dívida pública, chega em determinado momento que você não pode contrair novos empréstimos para dar conta de pagar o orçamento público ali federal, né?
quando você chega em determinado momento que você não pode pagar, ou você declara um default, não consigo pagar as contas públicas, e isso gera uma série de processos, eventualmente até mesmo um impeachment, porque você não vai conseguir honrar com seus compromissos, ou você tem que aumentar esse teto da dívida pública. O Trump fala, mas é que nem todo governante fala, fique tranquilo, porque esse endividamento é em curto prazo. Porque como eu estou cortando muitos impostos, em curto prazo vou aumentar a dívida. Só que as empresas vão ficar tão mais produtivas que isso vai significar o aumento da arrecadação e no futuro essa queda, né, do teto da dívida pública. Uhum. Eu acho complicado confiar num político. Não, fique tranquilo que vai aumentar só a dívida só em curto prazo só. Depois a gente vai lá, né? É um impostinho aqui rapidinho, né? Não, depois a gente volta aí. Pois é, mas assim, a gente não, né? Os caras elegem o Trump, meio que ele falou que ele ia fazer uma porrada dessas coisas que ele tá fazendo, como tarifar os outros países e tudo mais. Então, a galera dizer que foram pegos de surpresa também é um pouco demais, né? Então, mas existem tarifaços e tarifaços. Eu, por exemplo, não acho que o Trump ele está errado em todas as propostas de tarifaço. Onde é que ele tá certo? Por exemplo, se você pegar no setor de chips e semicondutores, é uma coisa que se ele deixar totalmente um livre mercado, talvez os chineses consigam ter acesso a tecnologias mais inovadoras e acabem superando os Estados Unidos num setor que é estratégico, por exemplo, para a China, entende? Então, em alguns setores que são estratégicos, e aí precisaria ver qual que é a política que ele vai desenvolver. Por exemplo, uma das coisas que ele considera que é estratégico é o setor da indústria de base. Tanto que ele taxou em 50% aço, 50% alumínio. Na minha concepção, mas de novo não faço parte do governo, né? Eu não acho que a indústria de base seja um setor tão estratégico a ponto de ser tão protecionista assim. Até porque hoje mesmo, grande parte do aço e alumínio que os americanos consomem já vem do próprio Estados Unidos. Então eu vejo como desnecessário. Mas ele quer muito agradar aquela parte do manufacturing do Nordeste dos Estados Unidos, ali da região de Pittsburgh, que é o vale, né, da produção de aço ali do país. Então, para mim, é muito mais uma jogada política do que uma jogada econômica. Entende? Então, colocar 50% de taxa em cima de aço e alumínio, talvez não faça muito sentido econômico. Mas, sei lá, vamos proteger o setor de tecnologia. Talvez faça sentido. Mas uma coisa é você proteger o setor de tecnologia fazendo uma reunião com chineses, negociando. Outra coisa é você apresentar um quadro com 180 países. Não, esse aqui eu vou taxar em tanto, esse aqui eu vou taxar em tanto. E sendo que o critério que ele utilizou é um critério, assim, totalmente aleatório. Lambeu o dedo, levantou, viu para que lado tava ventando e toma. Tipo isso, ele levou em consideração se o país ele tem superávit ou déficit comercial com os Estados Unidos. Até você pega, por exemplo, o caso de Israel. Israel tem superávit com os Estados Unidos. Mas é porque a relação comercial deles é feita dessa maneira. Israel não é protecionista. Eu estava vendo, acho que, se não me engano, 3% só dos produtos que entram em Israel são taxados vindo dos Estados Unidos. É praticamente um livre comércio. Mas como Israel tem superávit, não, vamos taxar Israel. O Brasil, que é extremamente protecionista em relação aos Estados Unidos, foi taxado só em 10% porque a nossa relação é deficitária. Então, assim, não ligou para questões geopolíticas. O que ele vem fazendo, por exemplo, com o Canadá, acho que o maior sintoma disso é a eleição do Mark Carney, que é o primeiro-ministro agora do Canadá, sendo que os Liberals, o partido mais à esquerda lá, tava com 10% de intenção de voto se fosse pegar antes da eleição do Trump. Mas aí ele começa a falar que vai anexar o Canadá, ele começa a sobretaxar o país, e você tem o Partido Conservador sendo mais aliado ao governo Trump, os Liberals compram essa ideia. A Austrália também tinha um mini Trump lá que ia ser eleito na Austrália, ele perdeu para um partido mais à esquerda. Muito louco como as decisões que o Trump toma lá nos Estados Unidos acaba de fato interferindo nas eleições nacionais de outros países por conta das merdas que ele tá ameaçando fazer, né?